Galera, antes do vídeo começar, eu tô aqui para falar sobre o tema do vídeo de hoje. Hoje eu vou falar sobre todos os livros extras que eu li no mês de janeiro. Vou confessar para vocês que eu tomei um baita de um susto, que eu até dei um pulinho para trás quando eu abri o meu aplicativo do Scooby hoje, né, para fazer o planejamento do vídeo e ver quais livros eu ia falar no próprio vídeo. Eu me assustei pela quantidade baixa de livros que eu li no mês de janeiro. Sempre quando eu faço a minha STBR, que geralmente são 2 livros, né, eu consigo ler pelo menos ali de 6 a 10 livros, que é um número muito bom, é um número muito alto, né, porque eu tenho sempre muitos livros chegando aqui em casa, livros novos para serem lidos, livros que já são antigos na estante, e eu acabo lendo de 6 a 10 livros, que é uma quantidade muito boa. Porém, hoje, quando eu abri o meu aplicativo do Scooby, eu vi que eu tinha lido apenas 5 livros extras no mês de janeiro. O que me fez dar totalmente um pulo, porque eu tô de férias, né? Era para mim ter mais tempo, era para mim pensar mais em leitura, mas ao mesmo tempo que eu, né, tinha esse tempo de janeiro para ler, eu comecei a me dar um desconto, porque faculdade na minha cabeça, eu estava viajando, viajei por 8 dias fora do estado. Que mais? Trabalho também, carteira de motorista, muitas coisas na minha cabeça estavam rodando e eu acabei percebendo que essa quantidade baixa de livros que eu li não se deve ao fato de eu não ter tido tempo, se deve ao fato da minha cabeça ela tá assim, ó, girando a 1 milhão de quilômetros por hora, né? Meu cérebro assim chega a estar fervilhando e talvez tenha sido por isso que eu não tive tanta vontade e não peguei tantos livros para ler. Eu jurei que eu tava arrasando, eu jurei que eu ia abrir o meu Scooby e ia ter, sei lá, 15 livros para mim falar no vídeo, o vídeo ia dar 1 hora e pouca, mas na verdade não, foram só 5 livros mesmo, o que para algumas pessoas pode ser uma quantidade muito alta, né? 5 livros, fora os 2 da TBR que tu leu 7 livros no mês, meu Deus, isso é muita coisa. Mas para mim não é. A minha velocidade de leitura é muito rápida. Então se eu pego um livro, vamos supor, eu pego um livro, eu consigo ler ele assim, ó, pum, de uma vez só, um livro de, sei lá, 100 páginas, eu leio numa sentada só. Se eu tô no local aconchegante, sem barulho, sem ruído, sem pessoas falando, sem movimento. Quando eu tô no lugar que tenha isso, né, ruído, pessoas se movimentando, conversas, eu não consigo ler. Eu não sei se isso é déficit de atenção, não sei mesmo, mas é que eu acho que eu não consigo entrar e ficar totalmente imerso na história que nem eu gosto quando eu tô lendo. Então talvez tenha sido por isso, né, que eu não tive tantos livros assim lidos extras no mês, porque eu tava sempre andando de um lado pro outro, trabalhando, mas sempre quando eu tinha oportunidade, eu tava com um audiolivro escutando, que aí eu consigo prestar atenção, tava com o meu Kindle lendo pelo e-book, né? Então eu dei o máximo de mim, eu dei o maior esforço necessário que eu tive nesse mês de janeiro, apesar de todas as coisas na minha cabeça, que ainda nem foram resolvidas, né? Dei o máximo de mim e consegui ler apenas 5 livros. Eu acho que para se ler mais precisa ter uma rotina, né? Digamos assim. Eu lembro que eu lia muito na época da escola, mesmo estando, sei lá, das 7 às 17 horas na escola, eu conseguia ler muito, tanto nos intervalos da escola, tanto quando eu chegava em casa eu só queria ler. Talvez quando a gente está de férias e sem nada para fazer, a gente acaba ficando meio que escravo da tecnologia, digamos assim, e não consegue largar o celular e pegar um livro. Isso é um grande mal. Mas agora, depois de ter dado tantas explicações, vamos ao vídeo que vai ficar curtíssimo porque são apenas 5 livros. Mas antes de tudo, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Dito isso, vamos pro vídeo. Estou de volta mais uma vez e hoje, galera, como vocês viram aí na introdução, eu vou falar sobre os 5 livros extras que eu li no mês de janeiro, né, o primeiro mês do ano de 2025. Eu fiquei bem surpreso quando eu abri o aplicativo do Scooby e descobri que eu tinha lido apenas 5 livros. Na minha cabeça, eu tinha lido mais de 15. Mas como eu já disse tudo, eu acho que eu tinha para falar, dei todas as desculpas necessárias por ter cometido esse meu erro de ter lido apenas 5 livros. Vamos começar, porque vocês sabem, eu gosto muito de falar e vai acabar que são 5 livros, não vai acabar que o vídeo vai ter, sei lá, 2 horas de duração. Eu espero que não, né? Porque senão eu vou ter que fazer muitos cortes. Mas eu vou começar falando dos livros em ordem cronológica. Então, o primeiro livro extra que eu li, que foi, sei lá, depois de ter lido o segundo livro da TBR. Aí depois o segundo livro que eu li antes de viajar. Aí os 2 livros que eu li na viagem. E no final, o último livro, que foi o que eu li hoje. Eu terminei de ler hoje, antes de gravar o vídeo pra vocês, tá? O primeiro livro que eu vou falar é Os Poemas dos Blights, da querida Lucy Maud Montgomery, a mesma autora, né, da série de livros Anne de Green Gables. Para quem acompanha aqui o canal desde o ano passado, sabe que eu tô lendo um livro da autora por mês. Tipo assim,
Março eu li Anne de Green Gables. Aí abril eu li Anne de Avonlea. Abril, maio. Em maio eu li Anne da Ilha. E assim por diante. Só que chegou um momento que eu não tinha mais os outros livros, né? Eu tinha completado a série da Anne e não tinha os outros livros, tipo crônicas, contos, poemas, Rilla Jingleside, O Vale do Arco-Íris. Aí eu parei durante, sei lá, 2 ou 3 meses, comprei todos os livros e comecei a ler de novo um por mês. Aí chegou um certo momento em que eu descobri que tinha terminado a história da Anne. Tipo, os 6 livros, né, da Anne de Green Gables, aí depois o Vale do Arco-Íris contando sobre os filhos dela e o Rilla Jingleside focando em uma das filhas dela. Depois disso, a gente tem Crônicas de Avonlea, volume 1 e volume 2, e Contos dos Blights, volume 1 e volume 2 também. E logo por final, a gente tem Os Poemas dos Blights, que é um livro finíssimo de 90 páginas, não, 90 não, de 112 páginas, que vai literalmente ter poemas que os personagens escreveram. Então aqui a gente vai ter poemas que a própria Anne, aqui na capa, né, escreveu quando ela era pequena, quando ela era adolescente, quando ela já era adulta, quando ela era uma senhora de idade já. Vai ter poemas que o Gilbert escreveu, vai ter poemas que o Walter Blight, que quem assiste aqui sabe que o Walter, que é um dos filhos da Anne, foi de arrasta para cima em um dos livros dela. Então vão ter poemas que todos os personagens praticamente que escrevem na história escreveram, né, para contar para os filhos ou mesmo para se lembrar de tempos passados. É um livro muito bonito e cheio de nostalgia. Eu digo nostalgia por causa dos outros livros, né? Aqui a gente tem poemas que foram escritos quando a Anne estava lá em Green Gables, ainda lá no primeiro livro, quando ela recém tinha sido adotada. Então, tem o poema e depois tem um trechinho dos personagens conversando, tipo, ah, o Gilbert pergunta, quando que tu escreveu esse poema? Aí a Anne fala, quando eu fui recém-adotada, quando eu tava, sei lá, no primeiro dia lá na casa em Green Gables, sabe? É uma coisa muito nostálgica para quem leu a série em um ano, digamos assim. Não terminei, né? Eu pulei, tipo, de Rilla Jingleside para Poemas dos Blights, porque as crônicas e os contos, eles não são sobre a família da Anne, sobre a família do Gilbert. Eles são sobre a cidade, sabe? Apesar de ter um livro chamado Contos dos Blights, eu sei que vão ser coisas que ali vão envolver vários personagens e não vai ser um romance fechadinho, bonitinho, que nem eu estava acostumado a ler os outros livros. Aí eu decidi pular direto para os Poemas dos Blight, porque era um livro mais fininho, e eu estava com pouco tempo. E, como eu tinha dito lá no início do vídeo, eu li esse livro aqui em um dia. Sim, eu peguei ele assim numa tarde chuvosa e li assim, ó, tchum, de uma vez só. Eu não precisei de ajuda de audiolivro, eu não precisei de ajuda de e-book, né, como se eu estivesse fazendo outra coisa, porque ele é um livro finíssimo, ele é um livro muito bom, e ele é um livro com uma diagramação excelente. Ele tem várias páginas que é só um título, aí tem um poema depois, e logo após vai ter um diálogo dos dois personagens que estão conversando sobre o poema, sobre a história, sobre um acontecimento. Inclusive, eu já vou até mostrar a diagramação para vocês. É bem confortável mesmo. A capa dele é preta, assim com a N com o livrinho de poemas, né, aqui atrás. Ele é da editora Cirano Cultural e aqui atrás está dizendo assim, ó, alguns poemas que você encontrará neste livro. O Flautista, Há uma Casa que Amo, esse é, nossa, Luto, o conto Luto, meu Deus, ele me destruiu meu coração. E aí tem também Canção da Primavera. Esses aqui são 4 contos que vão ter aqui no livro, tá? Mas, na verdade, o livro ele tem muitos contos. Muitos contos não, muitos poemas, perdão. Ó, aqui tá o sumário dele. Tudo isso aqui é poemas que tem no livro. Eu gostei especialmente de um deles. Eu vou tentar achar aqui o nome dele, que é A Um Estimado Amigo, que tá na página 34. Ele é um conto muito bom e muito significativo pra mim, porque eu tenho muitos amigos, né? Não muitos, eu tenho amigos. E esse conto aqui eu até mandei pra minha melhor amiga no WhatsApp, tipo, por áudio, depois mandei uma foto do livro. Ela assistiu a série Jane comigo, a gente, assim, não digo que choramos horrores, né? Porque a gente é muito forte pra assistir série. Mas ela assistiu comigo, eu conheço ela há muito tempo, e esse poema dizia literalmente tudo sobre a nossa amizade. E aí eu peguei e mandei pra ela por áudio, depois da fotinho do livro, e falei, ó, quem escreveu pra ti. Foi muito divertido, e ela gostou bastante. Eu gostei bastante desse livro também. Tá, e qual a minha nota final para Os Poemas dos Blights, da Lucy Montgomery? A minha nota final para ele não poderia ser diferente.
é 5 estrelas com um coraçãozinho do lado, porque esse livro aqui foi perfeito, foi fechadinho, foi uma coisa linda e foi uma coisa que me deixou com o coração quentinho durante uma tarde que eu li ele. Logo depois de ter lido um livro que aqueceu meu coração, que me fez pensar nos amores verdadeiros dos anos 1800, eu peguei um livro para ler que, assim, foi tiro, porrada e bomba para todos os lados. Eu tô falando dele, Viúva de Ferro, da Shihan Jae-zhao. Viúva de Ferro, da Shihan Jae-zhao, é um livro de distopia e ficção científica futurista, digamos assim. Bom, aqui a gente vai ter um planeta que a gente não sabe muito bem qual é. Não sabe se é Mercúrio, Vênus, Marte, Terra, Júpiter, Saturno. A gente não sabe literalmente qual planeta é, tá? Porque não é dito em nenhum momento aqui na história. Que ele é comandado por uma sociedade totalmente patriarcal, machista, opressora, misógina. É tudo de ruim a sociedade, tá? Tá, mas o que consiste a sociedade? Essa sociedade consiste em homens que utilizam mulheres para sobreviver. Agora eu vou me explicar um pouquinho melhor, tá? Esse mundo, ele é ali das pessoas, dos seres humanos, né? A gente acredita nisso quando a gente começa a ler o livro. E ele é toda hora frequentemente atacado por alienígenas gigantes. Então é uma coisa muito Power Rangers, Ultraman, Spectraman, digamos assim, porque eu sou apaixonado por, como é que é, tokusatsu, né? Que são aqueles homens gigantes que lutam contra monstros gigantes. E aí quando o monstro é destruído, sai um monte de faísca. Literalmente, gente, eu não tô brincando. É descrito exatamente assim. Quando o monstro, quando o alienígena morre, uma explosão de raios acontece. Isso me deu um coração tão quentinho, isso me deu uma nostalgia de infância que vocês não têm ideia, tá? Mas voltando à história do livro. Aqui é uma sociedade totalmente patriarcal que usa mulheres e a energia vital delas para comandar máquinas gigantes chamadas crisálidas. Então vamos supor, tá? Eu sempre gosto de fazer essa historinha para vocês entenderem. Um alienígena vem atacar. Ele é um alienígena gigantesco que está destruindo os prédios ali, matando um monte de gente. Aí tem os homens, né? Eles têm uma energia chamada Ki ou QI. E eles precisam controlar uma crisálida, que é basicamente o Megazord do Power Rangers. Só que para controlar a crisálida, os homens eles vão controlar o robô, né? Tipo, os movimentos. E eles precisam de mulheres que são chamadas de pilotas concubinas. Concubinas. Pilotas concubinas para utilizar da energia delas, do Ki delas, né? Para usar de energia vital para a crisálida se mexer. Então o homem controla e a mulher é utilizada apenas para energia vital dela controlar o movimento da crisálida. Só que o que acontece? Muitas mulheres, praticamente todas elas que são as concubinas, elas morrem durante o processo da batalha. Mesmo que a crisálida saia intacta, as mulheres elas vão morrer porque a energia delas é totalmente extraída delas para energizar o robô gigante, né? E aí que a gente conhece a nossa protagonista chamada Wu Zetian, tá? Ela é uma moça ali de 19 anos, se eu não me engano. Eu acho que é bem isso mesmo, ela é bem nova. 19, 16, eu acho que é 19, tá? E ela tá muito puta da vida porque a irmã dela foi utilizada como pilota concubina e morreu durante uma batalha contra o alienígena. Os alienígenas aqui eles são chamados de Unduns, tá? E a irmã dela foi utilizada, o QI dela foi tipo, totalmente destruído e ela morreu durante uma batalha. E aí a Wu Zetian, ela meio que dá uma de Katniss Everdeen, né? Ela se entrega para ser tipo oferenda, se entrega para ser tributo a uma crisálida. Só que quando tá acontecendo a batalha, ela mata o cara. Ela literalmente mata o homem que tá controlando a crisálida e ela sobrevive. Aí o governo fica todo em cima dela, tipo, meu Deus, como tu fez isso? E eles começam a tentar proteger ela, sabe? Botar ela pra lutar contra outros alienígenas em outras crisálidas, e ela se torna a Viúva de Ferro. Por isso o título do livro, né? Viúva de Ferro. Porque ela matou o cara que estava controlando a crisálida. E ela conseguiu meio que a vingança dela. Ela conseguiu a vingança dela porque o cara que morreu no confronto, que ela tava, né, dentro da crisálida, era o cara que tinha matado a irmã dela, que tinha, tipo, superaquecido o Ki da irmã dela, feito ela morrer. Então a Wu Zetian, ela consegue meio que, né, o plano de vingança dela. E ela agora começa a controlar uma própria crisálida, digamos assim. Ela auxilia os homens, né, obviamente. Mas ela consegue ser muito mais poderosa quando ela tá, sei lá, sozinha, utilizando o Ki dela sozinha. E aí começa uma batalha frenética por alienígenas, né, contra os alienígenas, contra os Unduns. A gente começa a descobrir muitas coisas e tudo começa a se encaixar na nossa cabeça, tá?
Eu vou tentar não falar o grande spoiler do livro, mas eu vou dar algumas coisas para vocês tentarem entender o que eu estou dizendo, sem falar o spoiler, tá? Vamos lá. Desde o início do livro aqui, a Uzetian, ela tá conversando com um outro melhor amigo dela. E aí, ele meio que fala assim, ó. Ah, porque quando uma crisálida nossa é destruída, os deuses, eles lançam mais uma crisálida pra gente. Os deuses nos dão a tecnologia. Aí eu tava lendo isso e pensei, como assim os deuses dão tecnologia? Aí, né, mais pra frente tem outro trecho do diálogo. Ah, uma crisálida foi destruída. A gente viu uma plataforma voando no céu que jogou uma crisálida pra gente de novo. Aí a gente pensa, tá, como assim? Uma plataforma no céu jogou uma crisálida pra vocês lutarem contra os alienígenas. Mais pra frente do livro, ou lá no início, se eu não me engano, acontece que a gente descobre que quando as crisálidas estão, tipo, destruindo os alienígenas, quando o alienígena tá pronto pra morrer, a crisálida e a pessoa que tá dentro dela conseguem saber o que tá se passando na cabeça do Undum. E é sempre alguma coisa do tipo, nos deixem em paz, nós só queremos viver, saiam daqui. E os pilotos, as pilotas concubinas, elas não entendem o que está acontecendo. Por que os aliens estão dizendo isso? Se são eles que estão invadindo o planeta, né? Não é? Entenderam? Sacaram qual é a do livro? Eu não vou dizer se você não entendeu. Leia o livro, eu recomendo demais. A minha nota final para ele é 4 estrelas. Mas é uma coisa muito doida que faz tu torcer pro vilão o tempo todo. Tipo, tu torce pro vilão do livro até o final. Quando chega no final, tu descobre quem é o verdadeiro mocinho. Tu fica puto, tu quer, sei lá, que a autora escreva logo a continuação, que vai ter uma continuação, pra saber o que vai acontecer. Ele é um livro muito bom. Eu demorei um pouco para ler, porque ele é um calhamacinho, tá? Ele tem quase 500 páginas. A diagramação dele é confortável, tá? Mas ele tem muitas cenas de batalha intensas, então são capítulos e capítulos, batalha, batalha, batalha. Então a Crisálida deu um soco no alienígena, daí o Undum pegou uma lança de ferro com fogo e queimou a cabeça da Crisálida. Então a pilota concubina utilizou seu Ki para chutar o alienígena para longe, e são coisas assim, daí para pior, né? Mas eu tenho uma imaginação muito boa, graças a Deus. Eu acho que é por assistir muito filme de ação quando criança. E consegui imaginar, tipo, perfeitamente. Era muito lindo na minha cabeça, imaginando as batalhas das Crisálidas contra os Unduns. Mas, como eu disse, nota 4 pro livro, gostei demais e tô louco pela continuação dele. Não podia faltar um livro da Rainha do Crime aqui nesse canal, né? Nunca falta, vocês perceberam? Sempre tem um livro da Agatha Christie em algum vídeo aqui. Seja de TBR, seja de lidos do mês, seja desencalhando livros, seja falando sobre um livro, sei lá, que eu li há 4 anos atrás. Sempre eu cito Agatha Christie, porque é a minha autora favorita, vocês já sabem, vocês já estão cansados de me ouvir falando disso. Mas o livro que eu li da Agatha desse mês foi Assassinato no Beco. Assassinato no Beco é o livro publicado originalmente em 1937. É uma coletânea, digamos assim, de 4 contos, né, de 4 historinhas ali, envolvendo assassinato, envolvendo roubo, envolvendo fantasmas, que ligam Hercule Poirot à história. Então sim, a gente vai ter o detetive belga mais famoso e mais querido de todos os tempos se envolvendo em 4 crimes assim horrendos, 4 crimes apavorantes e 4 crimes totalmente com vários suspeitos. Eu li esse livro aqui em 2 ou 3 dias, eu não me lembro muito bem agora. Eu estava viajando, na verdade, fora do estado. Levei esse livro aqui e mais outros 2. Consegui ler apenas 2, mas, né, finge que eu li os 3. Levei esse livro aqui mais o outro que eu vou falar depois. E eu li ele em 3 ou 4 dias. Não, já mudei pra 4, né? Era 2 ou 3, agora é 3 ou 4. Eu não sei quanto tempo eu li, tá, gente? Mas eu li tanto no formato livro físico, que é o da HarperCollins, capa dura, tanto em e-book, quando eu tava na praia, né? Porque eu fui viajar pra praia, e tanto por audiobook antes de dormir. Inclusive, o primeiro conto eu li todo por audiobook, que é o conto maior de todos. Ele tem... Não, mentira. O maior conto é o terceiro. O primeiro conto é o próprio Assassinato no Beco, tá? Então aqui a gente vai ter 4 contos, como eu já disse, que são Assassinato no Beco, O Roubo Inacreditável, O Espelho do Morto e O Triângulo em Rhodes. Eu vou dar mais ou menos uma sinopse básica de cada um deles, tá? Não me aprofundando muito, só falando depois qual é o meu favorito e por quê. Bom, o primeiro conto é O Assassinato no Beco, como o próprio título do livro, né? Aqui a gente vai ter o Poirot e o Inspetor Japp ali festejando o dia 5 de novembro. Tem até uma musiquinha, tem até falando de um personagem ali que a gente conhece por outro filme,
que eu não vou dizer agora qual é, né, porque faz sentido na história. E aí o Jep e o Poirot eles estão conversando, e o Jep fala assim: bah, hoje é um ótimo dia para se cometer um assassinato, porque tem fogos de artifício estourando por todos os lados e ninguém ia escutar um tiro. Aí o Poirot diz: ah, é verdade. Eles estão andando por ali e eles descobrem um cadáver. Sim, uma moça, uma mulher, uma senhora, uma jovem é encontrada morta. Só que algo de errado não está certo, porque ela tá com a arma, com a pistola, um revólver, na mão direita. Porém, o tiro, né, o furo do tiro, o buraco da bala que foi feito, tá na têmpora esquerda dela. Não tem como ela ter feito isso aqui e se atirado e se matado, sabe? Nada bate. E aí eles começam uma investigação e descobrem que não foi um suicídio e sim foi um assassinato no beco. Essa história é maravilhosa, ela é bonitinha, assim, sabe? É incrível o jeito que é descoberto o crime. O povo começa a investigar todas as testemunhas e ele finalmente chega no resultado e eu fiquei de queixo caído, né? Simplesmente um livro normal da Agatha Christie. Depois disso, nós temos O Roubo Inacreditável, que é um conto que ele tem 60 páginas. Ele é curtíssimo, tá? Aqui tá os 4 contos. E ele é literalmente o próprio título, Um Roubo Inacreditável. Então tem uma mansão, todo mundo é convidado e um arquivo desaparece. É um arquivo que vale milhões e milhões de dólares. Ninguém sabe quem pegou, ninguém sabe como pegaram. E aí o Poirot, ele é contratado e ele acaba descobrindo quem roubou, né? Isso é meio óbvio. Depois a gente tem o Espelho do Morto, que é outro caso de uma mansão com muitas pessoas, um matriarca, uma matriarca, um patriarca e uma matriarca, meu Deus. E aí acontece um assassinato. Um assassinato que não parece nada normal, parece uma coisa meio sobrenatural, mas aí chega Hercule Poirot e sabe o que acontece? Obviamente, ele desvenda o crime. E aí, por último, nós temos O Triângulo de Rhodes, que eu fiquei muito contente quando eu estava lendo, porque eu li o conto todo na beira da praia. Sim, eu estava sentado na beira da praia com meu Kindle lendo ele, né? Era um dia nublado, inclusive bem feio aquele dia foi. E aí eu peguei e comecei a ler o Triângulo de Rhodes e acabei descobrindo que o conto se passava em uma ilha, numa praia. O Poirot estava sentado literalmente na areia, conversando sobre algumas coisas com outras pessoas, né? Dei até uma gaguejada agora. E, meu Deus, esse conto, ele é muito bom. Tipo assim, o Poirot, ele tá desenhando triângulos na areia. Aí uma senhora pergunta, por que tá desenhando triângulos na areia? Aí ele fala assim, algo de errado não está certo. Alguma coisa vai dar muito errado nesse dia. Aí a moça fala, ah, que nada, não sei o quê. E aí tem ali um triângulo amoroso, né? O triângulo faz todo sentido com a história. Tem o triângulo amoroso, alguma coisa vai acontecer. Um assassinato acontece. O Poirot, mais uma vez, tem razão e disse que algo de ruim ia acontecer e realmente aconteceu. Aí ele começa a fazer uma investigação e no final o resultado é o Triângulo de Rhodes. O Triângulo de Rhodes, na verdade, eu acho que é até o nome da ilha que eles estão, né? Tem alguma coisa a ver com o Triângulo das Bermudas, alguma coisa assim. É um conto muito bom, mas não é o meu favorito. O meu favorito mesmo é O Assassinato no Beco, né? Que é um conto muito bom. Eu parei para ler depois de novo o próprio livro físico quando eu voltei da praia. Quando eu voltei lá da viagem que eu estava no outro estado, eu peguei o livro porque o Assassinato no Beco eu tinha lido apenas por audiolivro. Aí eu peguei esses dias e, eu vou ler de novo. Eu acabei me apaixonando mais pela história, consegui entender mais coisas que eu não tinha entendido, e aí me bateu a grande dúvida. Será que eu faço um projeto lendo todos os livros que eu tenho da Agatha Christie, até relendo os que eu já li? Porque eu reli, no caso, um conto que eu tinha lido há, sei lá, 5, 6 dias atrás, e foi totalmente diferente a experiência, foi totalmente melhor a experiência. Será que vale a pena ler todos os livros? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Mas a minha nota final para esse livro aqui é 4 estrelas. De novo, 4 estrelas, sim. Esse mês foi só livros 4 estrelas. Pelo menos isso, né? Não foi, sei lá, 1 estrela, 2 estrelas. 4 estrelinhas para esse livro aqui. Maravilhoso. Nessa mesma viagem fora do estado, eu li um livro LGBT. Que, assim, eu tinha recém comprado ele, pra falar a verdade, mas eu tava muito ansioso pra ler, porque a minha amiga falava muito bem, que ela já tinha visto várias frases no TikTok, ela até queria emprestar, era pra mim ler logo. Aí eu pensei, é um calhamaço, eu vou demorar um tempo pra ler, e tem audiolivro grátis no YouTube, por que não? Então foi aí que eu decidi ler O Rádio Silêncio, de Alice Oseman, a mesma autora daquela série de HQs, né, de histórias em quadrinhos, que chama Heartstopper, tem até adaptação na Netflix, que é uma série de quadrinhos e uma série adaptada muito boa que eu gosto demais.
Rádio Silêncio, se eu não me engano, é o livro de estreia da autora, tá? O primeiro romance, assim, fechadinho que ela escreveu. Mas o que vai falar Rádio Silêncio? Aqui a gente vai ter uma personagem chamada Frances. Eu tava lendo o nome dela aqui atrás porque eu não lembrava, tá? O nome dela é Frances e ela é uma menina que estuda no ensino médio. Ela tá pensando em ir pra faculdade, né? É tipo um high school. E aí, ela é apaixonada por um podcast chamado University. University é meio que um jogo de palavras, uma brincadeira de palavras, né? Em Universal e City. Juntando os dois, University. Que é basicamente a rede de escolas ali onde a Frances estuda. Ela é praticamente não, ela é literalmente obcecada pelo podcast University. E aí, o cara que fala o podcast, né? O cara, o homem, a mulher que fala o podcast se denomina como Rádio Silêncio. Tipo, é uma coisa bem misteriosa assim no início pra gente que tá lendo, né? E não se sabe se ele é um homem, se ele é uma mulher, ou se ele é apenas um robô falando. Porque tem episódios que é uma voz feminina, tem episódios que é uma voz masculina, tem episódios que é uma voz robótica, né? Como se fosse What's Your Favorite Scary Movie, do Ghostface lá de Pânico. Então a Frances ela não sabe se é um homem, uma mulher ou um robô que tá falando. Além de ser obcecada pelo Rádio Silêncio, né, pelo University, o podcast dali da rede de colégios, a Frances ela também tem um segredinho. Ela ama desenhar fanarts de personagens de filmes, séries, livros, de qualquer coisa. Ela ama desenhar, ela ama fanart, ela ama fazer ali, né, desenhar os personagens, até que ela recebe meio que um convite inesperado. Rádio Silêncio manda para ela uma mensagem perguntando se ela quer trabalhar para ele, para desenhar os personagens, para desenhar pessoas, para os vídeos, né, do podcast dele. Ela fica empolvorosa com isso, ela fica muito contente e ela decide que ela vai dar uma chance para o Rádio Silêncio e vai dar uma chance de trabalhar um pouquinho no University. Ele diz também no e-mail que ele não vai pagar ela porque o podcast é sem fins lucrativos. Mas ela não tá nem aí, sabe? Imagina, tu ama um podcast e daí o dono do podcast te manda uma mensagem pra te trabalhar com ele. Eu trabalharia sem dúvida nenhuma, sem pedir dinheiro nenhum, pagava até o vale transporte do cara pro podcast. E ela faz a mesma coisa. Ela acaba indo e começa a trabalhar com um personagem, né, que é o Rádio Silêncio. A gente descobre que o nome dele é Aled. Ele é um garoto que ele se denomina como Rádio Silêncio, né? E ele tá ali fazendo podcast. A história basicamente começa a girar em torno dos dois, tanto da Frances quanto do Aled. Eles começam ali a ter um interesse um pelo outro, até que acontece uma grande briga entre eles. E a gente começa a pensar, cara, a Frances, ela não tem muita sorte na vida dela não, né? E o livro começa a, né, intercalar entre o Aled, tanto na Frances, eles nessa briga que eles têm. É uma coisa muito doida e é uma coisa que deixa o coração muito quentinho também. Assim como foi o primeiro livro que eu li, o Poema dos Blights, esse livro aqui me deixou com o coração muito quentinho, porque ele parece muito uma série jovem da Nickelodeon, ele parece muito um filme que passaria na sessão da tarde, sabe, com esse negócio de high school, podcast, fanart, é uma coisa muito boa, uma coisa muito legal. E eu li esse livro tanto em livro físico quanto por audiobook, tá? Eu sendo bem sincero pra vocês não pensarem, nossa, ele leu um calhamaço de quase 500 páginas em 2 dias. Não, eu li e eu ouvi, tá? Mas eu gostei demais do livro, não tanto que nem os outros livros, mas gostei também muito dele. A minha nota final pra ele é 3 estrelas, tá? Porque eu esperava um pouco mais da história, mas eu vou dar uma chance e continuar lendo os livros. Eu sei que é uma trilogia, eu acho que tem um rosa e um roxo ainda pra ler. Bom, a edição do livro é assim. Ele tem essa capa azul, né, com a Frances caindo aqui. A lombada. E a diagramação dele. E agora vamos para o último livro que eu li no mês de janeiro, né? Eu tô gravando esse vídeo no dia 28 e eu não pretendo ler mais nada em janeiro. Pelo menos eu acho, né? Vai que chegue amanhã eu queira muito pegar um livro da minha estante para ler e eu pegue e acabe lendo. Mas o último livro que eu li antes de gravar o vídeo foi O Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald. F. Scott Fitzgerald, isso mesmo. Da editora Buzz. Esse livro aqui foi um dos últimos que eu comprei no ano passado, tá? Ele é bem bonito, é capa dura. Ele tem esse corte verde, laranja e roxo.
Ele veio com marcador que infelizmente não tá aqui, eu devo ter guardado já. Eu vou mostrar já a edição dele para não esquecer no final. Cadê o início de capítulo? Aqui, ó. No início de capítulo é bem bonito, ele tem essa folha bem desenhada e ele tem um capítulo bem grande, né? Tipo, um número bem grande aqui em cima e aí logo depois já começa o capítulo embaixo. Ele é um livro clássico escrito em 1925. Sim, gente, é um livro muito antigo. Eu fiquei surpresíssimo quando eu terminei de ler ele e fui pesquisar um pouco mais sobre, né? Tá, mas o que vai falar o Grande Gatsby? Bom, aqui no Grande Gatsby a gente vai acompanhar um personagem chamado Nick Carraway. Ele é um homem que ele tá se mudando ali para uma grande cidade, para Nova York, né? Uma cidade onde não tem tantas festas, não tá, tipo, autorizado bebidas alcoólicas, drogas ilícitas, drogas lícitas, não tá autorizado nada, porque a gente tá num grande período histórico que aconteceu lá em 1920. Então o Nick, ele vai acabar se mudando para uma casa ali bem simplesinha, e logo ele vai descobrir que ele tem um vizinho chamado Gatsby. Alguma coisa Gatsby. E aí, o Jazz Gatsby, se não me engano, acho que é assim o nome dele, Jazz, ele dá muitas festas nessa mansão que ele mora. Ele é um homem muito rico, todo mundo conhece ele, os Estados Unidos inteiro conhece ele dá muitas festas, ele, né, permite bebida e drogas na casa dele, todo mundo vai, quem nem conhece ele, até pessoas assim consideradas pobres na época vão pra casa do Gatsby e todo mundo festeja e todo mundo se dá super bem com ele. Ele é um cara super do bem, super galera, né? E aí o Nick, ele é primo de uma moça chamada Daisy. E ela é casada com o Tom, que é um homem um pouco rude, um pouco machista, um pouco racista, um pouco pior pessoa da sociedade da época. Tá, mas o que a Daisy tem a ver com o Gatsby? Então, o Gatsby, ele era meio que apaixonado pela Daisy e eles tiveram um romance antes da Primeira Guerra Mundial. E aí, quando o Gatsby descobre que o Nick é primo da Daisy, ele meio que, vamos ser amigos, né? Então, eu sou teu amigo e tu dá a mão da tua prima pra mim. Aí o Nick, ele fica meio, tá, vamos, né? E eles se tornam grandes amigos, e o Nick tá sempre na casa do Gatsby fazendo festa, lá bebendo, enchendo a cara, que nem um gambá. Só que aí a gente descobre o Tom, que nem eu tinha falado pra vocês, ele é um personagem super do mal, tá? E ele começa a desconfiar que o Gatsby tá com alguma coisa com a mulher dele, né? A esposa troféu dele, meu Deus, imagina, né? Por que eu digo esposa troféu? Porque o Tom, ele trai a Daisy com uma outra moça. Uau, quem não esperava por isso, né? Que reviravolta. Como não suspeitar disso? E aí ele descobre que a esposa troféu dele tá traindo ele com um rico milionário bom na sociedade. Sabe o que ele faz? Sim, vocês já devem imaginar o que ele faz. Eu não vou dizer também, assim como eu fiz em Viúva de Ferro, né? Eu dei, tipo, toda a expectativa pra vocês do que aconteceria, mas não vou falar porque é um spoiler. Sim, se vocês pensaram isso, ele realmente faz isso, né? E o livro termina com o Nick, nossa, é tanto nome, Nick, Daisy, Tom, Gatsby, termina com o Nick se mudando e descobrindo que a sociedade é podre e não surpreendendo ninguém, ficando totalmente decepcionado com a sociedade dos anos 1920. Ele é um livro clássico, ele é um livro bom, ele é um livro que faz a gente pensar bastante, tá? Ele tem uma edição belíssima, né? A diagramação eu já até mostrei pra vocês, é uma diagramação linda, é um livro muito bonito e é uma história muito boa que acontece muito rápida, tá? Ele tem pouco mais de 200 páginas e a diagramação é gigantesca, então por isso que ele tem 200 e poucas páginas, né? Mas ele acontece muito rápido. Eu gostei muito dessa história porque ele é um livro rápido, ele é um livro fluido, sabe? Ele não é aquela enrolação que aconteceu comigo uma vez quando eu li um livro clássico chamado Mr. Dalloway, que é uma enrolação do início ao fim. O Grande Gatsby eu pensei que seria na mesma vibe do Mr. Dalloway da Virginia Woolf, mas não foi não. Essa história é assim, ó, prum, e já chega no final e tu já tá chocado, tu tá pensando, meu Deus do céu, que filho de uma puta que é o Tom, né? Ele é um livro muito bom e agora eu quero correndo assistir o filme. Hoje não, porque já tá tarde, mas quem sabe algum outro dia pegar e assistir o filme, que eu sei que muita gente ama. A minha nota final pro Grande Gatsby é de 4 estrelas também. Sim, esse mês teve só 4 estrelas e 3 estrelas. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi um saldo, que nem eu tinha falado, de 5 livros, né? Então foram Os Poemas dos Blights,
Viúva de Ferro, Assassinato no Beco, Rádio Silêncio e O Grande Gatsby. 5 livros, assim, totalmente bons, que eu gostei demais. Foram todos ali a mesma média de estrelinhas que eu dei pra eles, né? Mesma média de avaliação. Eu gostei muito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo também. Se gostaram, já sabem, deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. E daqui a um tempo, se não me engano, daqui a uns 2 ou 3 dias eu vou gravar o próximo vídeo aqui do canal, que vai ser o Atibiar de Fevereiro. Então aguardem aqui, que logo mais eu estou de volta. É isso então, e até o próximo vídeo.